This Plausible Talks episode is made possible by Cherry Media, Eiffel, Dreamplay Media, Paco Luca, Moda Media. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Plausible Talks. Quem nos acompanha, o último episódio tivemos o Danny Diablo, que é uma lenda viva do New York Hardcore. Hoje vamos ter uma lenda viva do jazz. Música, mas estilos diferentes. Eu falo de Gileno Santana. Um grande trompetista, nascido no Brasil, mas encontrou o grande amor pelo jazz e desenvolveu toda uma carreira em Portugal. Hoje está nos Estados Unidos para fazer uma digressão e no meio dessa digressão ainda vai só dar ali um saltinho a Sarajevo e volta para Nova York, New Jersey e Washington DC. Gileno Santana, muito bem-vindo aqui ao Plausible Talks, bem-vindo aos Estados Unidos. O prazer é meu, Carlos. Que orgulho. Pois é pela terceira vez que estou aqui neste país onde eu me identifico muito. Confesso que a primeira vez que estive nos Estados Unidos foi em 2008. Era bastante novo e bem, eu acho que não assimilei bem porque foi tudo muito rápido, mas tive a oportunidade de tocar na Berkeley, em Boston, e achei até Boston bastante parecido com a Europa, mas foi só mesmo em 2019 que senti bem o poder total da cidade de Manhattan e bem, absorver um pouco mais desta cultura, que para mim, no caso, como músico, é especial. É completamente diferente. Sim. Parece que estás sempre a viver num filme, não é? É o que toda a gente fala, né? Mas é verdade. Malta, vocês ainda que não vieram a Nova York, eu penso que é uma experiência única. Penso que todos os músicos, principalmente, é um dos conselhos que eu dou aos músicos também dessa nova geração em Portugal. Organiza-te e, bem, passa uma temporada nos Estados Unidos, em Nova York principalmente, somente para ir às jam sessions, para conversar, para hangout, enfim, é porque faz parte eu me tornei uma pessoa melhor musicalmente depois que passei esse tempo ali em comunhão com músicos da Juilliard. Quando voltei para Portugal, voltei com uma cabeça completamente diferente. E tu, Ricardo, em Portugal, tu és a grande referência de trompete, e tens um percurso de carreira curioso porque também tem sido bastante internacional, mas neste caso em Nova York, e sem querer cair em clichês, normalmente Nova York, centro do mundo, grande maçã, Sim. if you make it here, you make it anywhere, mas sem querer cair em clichês, de facto há o seu quê de verdade em termos do networking que isso estabelece. A que é que tu explicas esse facto? Haver aqui grandes escolas, ser um polo de atração também de pessoas de outros países e talento de outro país. O que é que tu encontras em Nova Iorque que te enriquece assim tanto? Carlos, é pelo simples fato de, se tu fores conhecido em Nova Iorque, tu és conhecido no mundo inteiro. Por exemplo, em Portugal, se fores conhecido em Lisboa, és conhecido em Portugal. Se fores conhecido no Rio, São Paulo, és conhecido no Brasil. Então isso acontece muito com Nova Iorque. Nova Iorque é para além de todos os clichês, mas é verdade, é porque está tudo aqui. Os maiores criadores, improvisadores, todos estão cá. Podem depois voltar, por exemplo, no caso do Avishai Cohen, trompetista, que depois voltou para Israel, o Kurt Hasselwinkel, que está a dar aulas em Berlim, mas não tem como não passar por aqui, é impossível. É a mesma coisa, por exemplo, um músico que começa a estudar música clássica e nunca passar por Mozart, por Bach. Então, um músico de jazz tem que, sim, obrigatoriamente ter aqui uma experiência, nem que, se não for a tocar, mas pelo menos conviver e ouvir, respirar este ar, que é de facto um ar bastante diferente.
Ótimo. Tu disseste então que é a tua terceira vez. Destas vezes, o que é que foi mudando? A primeira vez, talvez sentir um pouco, pôr o pezinho na água, agora já começas a entrar. Fala-me um pouco dessa tua evolução também aqui por Nova Iorque, até porque pode ser de alguma forma uma referência para músicos que também vêm em Nova Iorque e neste teu percurso uma inspiração, e é sempre bom ouvir de tua parte. Sim, foi todo um processo. A primeira vez em 2008, eu não estava preparado para vir cá com o meu nome próprio. Tanto é que eu vim com a Orquestra Jazz Matosinhos. Então eu estava a fazer um papel secundário, né? Eu estava a fazer um papel, literalmente. Na segunda vez já apanhei esse background, saber, apesar de ter sido muito rápido, mas sentir um bocado a cidade, ver como é que as coisas funcionam. E da segunda vez já fui um bocado mais preparado, porque não é pela primeira vez é tudo novo. A segunda vez ok, é assim, já consigo pelo menos me andar bastante bem, bem nos transportes. E assim, eu já nessa segunda vez eu já fui com o intuito. A segunda vez também voltei com a orquestra Jazz Matosinhos, onde tocamos no Blue Note com o Kurt Russell-Winkle durante uma semana. Eu penso que foi um caso inédito. Um projeto português tocar durante uma semana no Blue Note. E foi aí também que eu conheci a minha querida Isabel Coelho, onde depois lá está, depois vou falar sobre isso, que tem a ver com o manter o contacto, saber preservar os contactos. Hoje em dia é a coisa mais importante, vale muito mais do que dinheiro. Então esta minha segunda vinda aos Estados Unidos, já fui sabendo para onde vinha. E foi engraçado porque eu acredito muito nas questões das energias, e quando nós colocamos uma energia num sítio, se nós equilibrarmos essa energia, nem demasiado, mas também não tão relaxado, eu acredito que as coisas acontecem. E eu vou revelar pela primeira vez como é que eu toquei no Fonte, que é o maior festival de trompete moderno no mundo. Lá está, em Nova Iorque, tem mais exposição, né? O Festival of New Trumpet Music. Eu, antes de comprar o bilhete, antes de me organizar, eu pensei comigo, eu quero estar ali, eu quero estar relacionado com aquelas pessoas. E eu nomeei as pessoas: Dave Douglas, Riley, Wynton Marsalis. Eu trabalhei com aquela energia. E só que eu também acredito muito no estoicismo. Quando nós trabalhamos com uma energia direcionada, nós também temos que saber que essa energia que nós colocamos, ela precisa voltar. Eu não posso estar obcecado. Eu tenho que conhecer o Wynton Marsalis. Não, eu tenho que relaxar, porque se eu mando energia, a energia também é como se ela também te quisesse. É como se o Wynton Marsalis quisesse me conhecer. Estamos a imaginar. É uma coisa de duas vias. Há uma certa reciprocidade neste estoicismo. Só na minha cabeça, mas isso funcionou, porque mandei a energia. E depois eu estava com a minha esposa a tomar um café no mesmo sítio onde nós vamos sempre, e eu recebo, passado bastante tempo depois, eu recebo um e-mail do Riley, que é o organizador do festival, que era aquele festival que eu queria ir, Carlos. Parece surreal, parece coisa do tolinho, mas foi assim que eu vim pela segunda vez a Nova Iorque, tocar num grande festival. Mas não tinhas entrado em contato? Sondei, sabes, aquela coisa de gostar, sabe, Mas nada assim muito oficial, mandaram um e-mail para tu? Não. Portanto, não foi uma resposta, foi uma solicitação, neste caso. Não foi, olha... Ok. Não. E depois? Eu recebi aquele e-mail com um bocado... Eu senti-me assustado, porque tudo aquilo que eu acreditava aconteceu. E depois, bem, agarrei aquilo com unhas e dentes. E depois as coisas começaram, ok, já vou fazer contato com ele, vou seguir aquele, e começa a funcionar o networking. Nós, estamos num mundo que hoje em dia não precisamos estar em um sítio físico especificamente para ser visto. Hoje eu sou visto por exemplo, 30 mil pessoas
Semanalmente, eu não sei quem são essas 30 mil pessoas, mas elas estão a me ver. Então é uma questão de saber falar aquilo que o público quer ouvir. Bem, a comunicação não é aquilo que eu digo, e sim aquilo que o Carlos consegue entender. Então eu sempre tive essa preocupação, enquanto músico, ter essa preocupação relativamente à parte social, à parte mesmo visual. E engraçado que em Portugal até as pessoas gozavam comigo, mas ele está todo arranjadinho assim, e vou continuar. Porque funciona. Temos de ter abril, não é? Sim, claro. E voltando à questão dos músicos clássicos, Louis Armstrong, Wynton Marsalis, Dexter Gordon, Miles Davis, Chet Baker, a questão da vestimenta era uma questão de orgulho. Porque o Duke Ellington tocava para músicos brancos, só que eles tinham que entrar pela porta dos fundos. Então, esse brilho que os norte-americanos sempre tiveram relativamente ao respeito pela arte do jazz foi uma questão de brilho, não, nós estamos aqui. Então eu sempre bebi dessa forma, dessa narrativa de, não, eu sou um músico, antes do público me ouvir a tocar, está-me a ver. Então já esse tipo de julgamento, eu sempre tive essa preocupação e tem corrido bem. Na segunda vez, voltando a minha segunda experiência. Na segunda vez eu já sabia perfeitamente para onde vinha, já estava assessorado, porque eu já tinha um grande festival, depois só precisei fechar uns quantos concertos, fiz muitos bons contactos e conheci o Wynton Marsalis, e estivemos a falar e tudo aconteceu. Boa. Então, esse orgulho também e esse teu brilho. Tu tocaste aí num ponto interessante e como sabes, a Plusable Talks é uma extensão da Plusable, enquanto a Plusable é uma agência de relações públicas também. Portanto, essa visibilidade, a comunicação é tudo algo que também nos diz muito respeito, não é? E são áreas de interesse também. No teu caso, tu tocaste num ponto essencial e que também pode ajudar outros músicos. Nós vivemos numa área e numa era de do it yourself cada vez mais, não é? Tu, no teu caso, tu é que és o teu estilista, tu é que és o teu designer, em termos de utilizar os teus flyers, és o que faz os teus vídeos. Em termos tu também tens um following e uma série de seguidores, um número até bastante considerável, sobretudo para alguém que não é tão da cena pop. Partilha aí alguma das tuas técnicas também e quais é que são as plataformas que tu tens de eleição e porquê para seres visto então por essas tais 30 mil pessoas por semana. Nós não podemos nos esquecer que chama-se rede social. Eu já fiz mentorias com brasileiros que são muito bons. Muito bons. Que fala mesmo sobre isso, humanizar o máximo possível de quem é o Geleno, não é? E depois, por exemplo, no Instagram, que é a plataforma onde eu sou mais ativo, há formas diferentes de te comunicares. Por exemplo, nos stories eu falo de uma determinada forma, eu me apresento de uma determinada forma. No Reels eu apresento de outra forma. No meu feed, uma forma diferente. Então eu aprendi, é como se tivéssemos várias máscaras, e isso faz parte do jogo, essa questão da representação. Eu quando toco trompete, eu quando estou no palco, eu não sou o Geleno que está a lavar a louça na minha casa. Eu quando estou no palco, se calhar tens mais medo porque a tua mulher é uma pressão maior. Se calhar no trompete sentes mais da vontade. Exato. Ela até goza comigo, às vezes quando, por exemplo, quando eu tenho entrevista ou quando eu tenho assim, algo de bastante destaque em Portugal, ela goza comigo e fala, olha, tu és o Geleno Santana lá fora, mas aqui tu vais limpar a casa e muito bem. Na mesma. E um grande abraço para ela também. Exato, Daniela. Que tem sido uma grande apoiante tua. Sim. Beijinho para a Daniela, muito especial.
Sim, e foi a forma, Carlos, como eu me apercebi de a questão da representação. Eu, quando estou no palco, eu estou a representar. Isso não tem nada a ver com ser falso, com falsidade, nada disso. Agora, aquele momento, eu estou a representar aquele papel. Quando eu toco de um certo tipo de música, eu estou a representar o Gileno Santana, trompetista, que está a representar aquele de gênero de música. Então eu consigo separar bastante bem as coisas. Ainda ontem nós tivemos esta conversa e quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito brincalhona também, né? E tu estás-me sempre a dizer que quem te vê tão sério nem imagina o quão brincalhão podes ser, ou então quem te conhece um brincalhão às vezes também nem imagina o quão sério tu também podes ser. E já não é a primeira pessoa que também me faz essa pergunta. É como se eu comparasse essa situação, e aqui também para trazer um pouco de contexto e de alguma forma pôr em perspectiva, baseado naquilo que também é o meu exemplo, como alguém que também toca e faz outras coisas que têm a ver com artes de alguma forma performativas. Sim. É como se eu comparasse à heteronímia de Fernando Pessoa, não é? Fernando Pessoa achava que, imagina, vamos pensar, pomos aqui um cubo no meio de uma mesa. Se eu olhar para o cubo deste lado vejo uma coisa, se olhares para o cubo desse lado vês outra. A Isabel ou alguém que esteja aqui atrás das câmaras já vai ver de uma outra perspectiva, quem estivesse aqui de uma outra perspectiva. E as heteronímias acabava a ser, era como se todos os lados ele tentasse dar uma expressão, não é? E às vezes eu acho que não é só bem o representar como se fosse um ator, estás a representar e não tem nada a ver contigo. Acho que estás a dar expressão a um outro lado do Gileno que não se manifesta sempre. Se tu vais às finanças, não és o mesmo trompetista de jazz. Claro. É diferente. É isso, é precisamente. São papéis que a sociedade também espera que nós identifiques com isso. Eu nunca deixei de ser eu, não é? Eu só estou a... Talvez as pessoas que me vejam de fora só veem a mim por uma perspectiva diferente. Mas é interessante que este ponto da representação, não como um ator, não é isso, mas há quem pense que isto é fake, mas não pensa depois, talvez, que de facto é assim. Eu não sou o mesmo Gileno, talvez quando estou a falar com a minha mãe. Então, essas pequenas coisinhas, esses pequenos detalhes, depois se transformam para a tua música. E tu consegues interpretar, por exemplo, eu tenho uma tendência, eu gosto de tocar baladas, e eu até considero-me uma pessoa bastante sensível, até mesmo pelo percurso de vida, mas isso pode ter a ver com o que eu ouvia. A minha mãe é empregada doméstica e às vezes ela levava-me para as casas quando ela ia trabalhar, ela levava-me pronto, porque eu não podia ficar sozinho em casa. E o que é que eu ouvia? Depois eu fui fazer depois eu fui pensar, né? Porque é que eu tenho essa aptidão até mesmo nas minhas composições? As minhas composições têm um toque de nostalgia, não são tristes, são nostálgicas, até mesmo porque a maioria das minhas baladas são na tonalidade de maior, não tem a ver com aquela questão de tristeza, não, é uma nostalgia porque característica da música é alegre, mas tem aquele afago. E depois a pensar, a fazer um retrocesso a pensar na minha vida, o que a minha mãe ouvia? Nelson Rodrigues, a minha mãe ouvia Roberto Carlos, talvez. Sim, claro. Isso é o rei. O rei, não é? Exato. Por exemplo, Elis Regina, que fala muito do sofrimento, do amor, Chico Buarque, Gilberto Gil, e depois tem o outro lado, que era a Raça Negra, Beto Barbosa, que também faz parte de mim. Eu não sou aquele tipo de músico que depois que quando me tornei um intelectual, porque gosto de ouvir, por exemplo, Schoenberg, ou gosto de ouvir Coltrane, deixei as minhas origens para trás. Não, mas isto sou eu. Ivanildo Sax de Ouro, Kenny G, por que não? Foi um dos primeiros músicos que eu tive contacto. Então eu abracei, não, isto faz parte de mim e está tudo aqui.
desde Kennedy ao Wayne Shorter, desde Mozart ao Tamar Dutra. Então eu aceitei, e quando se aceita, quando nós interiorizamos e percebemos, não, isto sou eu, parece que tudo encaixa-se e tudo faz sentido. Claro, até porque há certos estilos de música que tu às vezes até podes não gostar diretamente, mas que também te inspirem de alguma forma, não é? Sim. E falando, então, tocaste aí num ponto e da sensibilidade, eu acho que isso também tem muito a ver. Acho que a parte emotiva com que pessoas sensíveis se entregam à música às vezes sai mais ao de cima, mas também há músicos que são sempre assim. Por exemplo, nós há pouco tempo estávamos a falar do guitarrista de Tool, que é curioso, e também já lá vamos a outro tipo de bandas que tu gostas, sem ser só jazz, como Meshuggah e Tool, que até são música algo mais pop pesado. O guitarrista de Tool praticamente nunca se mexe ao vivo e ele faz assim, grandes riffs, e eu assim, como é que é possível? Alguém que criou uns riffs tão intensos e tão fortes, e no banal, Claro. o capacete, Deve ter um controle, há não é? pessoas que são sempre assim, e não sei, pronto, acredito que ele é assim, genuinamente, se calhar lida com tudo, não é? Um pouco mais assim na vida. Mas falaste então dessas tuas influências e do teu sentido melódico, e que foste então acumulando, se calhar até no teu inconsciente, e que hoje realmente se manifesta como criatividade e como inspiração. Mas se há país, na minha ótica, e estilo de música que consegue ser super melódico e fazer assim umas melodias super épicas, é a música brasileira. Pronto. E tu, de facto, és brasileiro também. E nasceste e cresceste no Brasil até aos 17 anos. Salvador da Bahia. Fala-me então um pouco também desse teu calorzinho brasileiro e dessas influências que também, onde obviamente inspirar aquilo que é a tua abordagem à vida e ao jazz neste caso. Sim, eu sou muito orgulhoso de fazer parte desta cultura, deste povo que é maravilhoso, onde eu também agradeço os portugueses terem colonizado o Brasil, porque quando fala-se de países irmãos, eu penso que somos só a única coisa que nos separa é mesmo o Atlântico, porque é de facto tanto o português na Europa como o brasileiro na América do Sul é um povo bastante particular. E eu sou muito orgulhoso, eu tenho muito orgulho em ser brasileiro, porque absorvi essa cultura lindíssima, e eu até costumo pensar que o Brasil também é um país africano. O Brasil é o país mais miscigenado do mundo, não é? Porque lá está, chegaram os africanos, depois foram os europeus, depois temos o povo indígena, e neste caso eu tenho a mistura desses três povos. A minha mãe é índia, da zona ali do Ceará. O meu pai é negro. E quando eu fui fazer esse exame, porque é um exame de sangue que o médico diz a tua percentagem eu não sei agora qual é o nome desse tipo de exame, mas ele disse qualquer coisa de 60% branco, 20% de negro e os outros 20% de índio. Achei engraçado, acho que fazia sentido. Mas o Brasil, por que é tão rico? Porque tem o ritmo, sobretudo, muito forte, depois tem a harmonia, depois tem a melodia. Quando tu tens esses três elementos, é uma fórmula uma fórmula muito forte. E outra coisa, tem a doçura também do povo brasileiro, e conseguem criar assim sempre umas melodias muito épicas, assim uma coisa muito aquelas melodias também do samba, uma coisa assim muito sim. É porque o brasileiro, ele não tem vergonha de gritar aos quatro cantos do mundo, não é? Por exemplo, meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. É assim, é uma coisa tão simples, mas tão linda, não é? Esse pedaço da melodia do carinhoso. Portanto, é tipo como denota uma inocência, mas pronto, gosta de ti só sim. E essa simplicidade é muito difícil de reproduzir, mas toca. Eu acho que o segredo da música brasileira é porque ela é direta. E eu já estou a metade da minha vida em Portugal, e eu comparo, por exemplo, o Fausto, que também fala da mesma coisa, mas fala de uma
está aqui a rodear, mas é tudo lindo. Não estou a fazer uma crítica, mas, por exemplo, um compositor para mim que chega muito perto dessa transversalidade da música brasileira é Zeca Afonso. O Zeca Afonso também consegue dizer com poucas palavras. E com melodias simples também. Sim. Mas eu acho que o português é mais acanhado, tem mais... Coitadinho. Mas é lindo na mesma. Mas essa mentalidade mesmo assim já se está a mudar. Tá, com a minha e geração, foi curioso com a tua geração, mas eu acho que houve ali um momento de decisão, foi o Filipão Scolari, e foi preciso um brasileiro vir dar um banho de orgulho aos portugueses. E foi uma grande lição, porque os portugueses nunca foi... Aqui nos Estados Unidos é curioso, porque estamos aqui no pleno coração de Newark, onde há uma grande comunidade portuguesa, e há um orgulho. Muitos deles, às vezes, infelizmente, já nem acompanharam muito a realidade portuguesa hoje em dia, e há assim um desfazamento entre aquilo que é a percepção deles de Portugal e a realidade. Mas uma coisa foi sempre mantendo, e aqui sentindo ainda mais, um orgulho português, ou seja, gostam de ter as suas bandeiras. Que lindo, sim. Os portugueses nunca foram nada disso. Nós crescemos muitos anos sempre a olhar, não, lá fora é que é bom, a gente, aqui nós coitadinhos. Muitos anos de ditadura também, e lidámos com isso. Fomos um povo que perdeu tudo, quer dizer, ganhou tudo, foram donos do mundo, depois perderam tudo, depois acreditou no mito sebastianista, um dia de nevoeiro, o rei Dom Sebastião. Então há todo ali um ego nosso que está um pouco partido, mas que agora que se começa a sentir que se tem ganho cada vez mais um orgulho português. Sobretudo porque o mundo está, desculpa interromper-te, o mundo está completamente globalizado, não é? Eu consigo ver o que é que se está a passar ali na Jordânia. Então está tudo muito mais próximo, e esta nova geração no outro dia eu vi um debate de só jovens muito sofisticados. Foi considerado o país mais sofisticado na Europa agora, em termos da juventude. E eu fiquei espantado, porque eu na idade deles não tinha aquele grau de percepção do que é o mundo. Eu precisei apanhar. E tivemos cada vez mais, até músicos novos, cada vez mais com esta geração do YouTube, sim, cada vez mais novinhos claro. a partirem tudo. Esse também tem o outro lado, né? Depois não sei se interessa falar ou não, mas porque eu acredito no ser humano. Eu adoro as pessoas. Sim. As pessoas também, nesta era, também se tornam um pouco mais isoladas. Exatamente. Tem de haver ali um meio termo. É o equilíbrio. Por isso é que o meu número da sorte... Eu nasci no dia 5 do 5 de 87. O meu número da sorte é o 5. Então, e quando tu nasceste eu tinha 5 anos. Ai, olha... Gostaste? Pá, isto quer dizer tudo e não quer dizer nada. É daquelas coisas. Mas eu tenho muita afinidade com o número 5. Tenho assim umas coincidências. És assim uma pessoa estranhas. espiritual. Sou muito espiritual, apesar de não ter religião. Ok, falámos então desse teu lado brasileiro, da doçura brasileira, obviamente um grande contributo que o Brasil continua a dar ao mundo em termos de música, e depois foste para Portugal. O que é que te encontraste então em Portugal e como é que tem sido este teu percurso? Sei que também tocaste no Hot Club, estiveste no Hot Club também um ano, já lá vamos, grandes referências, Paulo Bandeira. Uma vez tive lá uma história muito interessante em que um alemão estava a ver o Paulo Bandeira a tocar jazz. Tudo muito caladinho, o Hot Club é uma coisa muito... Claro, a catedral. Ok. Estas tudo muito caladinho e estamos assim a ver, ainda por cima o Paulo Bandeira era o meu professor, um grande abraço para o Paulo Bandeira. E eu, um abraço, Paulo. O meu professor. E toca super bem, uma referência da bateria também. E entra um turista alemão gigante, super alto. E os banquinhos do Hot Club, pelo menos na altura, eram assim muito pequenininhos. E ele vai-se assentar e falha ao banco. E vai a mesa tudo pelo ar. Imagina, estás todo muito caladinho, é quase um fado. Há um estrondo. Um estrondo brutal. Pá, depois eu realmente tenho uma certa dificuldade em parar de rir. E acho que até tive de ir para a rua. Enfim, mas pronto. Foi o que aconteceu. Em Portugal, voltando então à questão do jazz, do panorama do jazz, como é que também esta influência portuguesa de alguma forma também te moldou a tua abordagem ao jazz e o que é que encontraste em termos de movimento português de jazz? Bem, eu cheguei em Portugal, em Lisboa, em 2006, através de uma das pessoas mais importantes da minha vida, que neste caso é a minha madrinha, Natália Machado,
Assim, o meu percurso de vida é bastante sofrido, como não pode deixar de ser. Todo brasileiro tem. Nós temos um ditado no Brasil que é: nós não desistimos nunca. É aquela coisa da garra. Então eu herdei isso. Então, mas mesmo assim, eu sempre tive pessoas maravilhosas na minha vida, que sempre me apoiaram, sempre sabe, é aquela tranquilidade de não, calma, tudo vai dar certo. Então e outra coisa, eu acreditava nisso, eu acreditava que tudo de facto iria dar certo. Então a minha madrinha foi um ponto-chave na minha vida, foi a pessoa que colocou no meu coração, não, vem estudar, porque no Brasil até na altura, em 2006, não havia nem escolas, nem universidades na parte da música popular. Só havia em Tatuí, interior de São Paulo. Mas não, eu decidi arriscar um bocadinho mais e vim para Lisboa. Na altura, Carlos, toda a gente dizia-me, mas o que é que vais fazer em Portugal? O que é que vais fazer em Portugal? Por onde não se passa nada? Por que é que não vais para a França ou a Inglaterra? Assim, pá, mas eu também não sabia, olha, eu tenho esta oportunidade, uma oportunidade é uma oportunidade, nós não devemos abandonar. Mas Cheguei a em tua 2006. grande referência, desculpa, antes de lá chegar, esse teu interesse por Portugal tinha mais a ver com a tua madrinha, portanto houve ali um lado de ser algo mais fácil, ou já tinhas alguma curiosidade, alguma coisa que viste, Sim, certeza que tentaste informar mais sobre Portugal, Portugal é um país muito bonito. Claro. Eu já vim para Portugal bastante preparado, porque eu sabia que eu queria, por exemplo, estudar com o João Moreira, com o Mohan Filipe, já sabia que existia o Hot Club, e aí a minha madrinha fez uma coisa que é matricular-me no Conservatório de Música de Lisboa. Só que todo o meu percurso foi de música popular. Nós chamamos, lá no Brasil, há uma divisão entre a música clássica, erudita, e a música popular, que é o jazz, MPB, samba, etc. Tudo que não é clássico. E toda a minha formação foi relativamente à música popular. E eu preparei-me, tive a ajuda também do professor Fernando, que eu queria deixar um grande abraço para ele, foi uma pessoa incrível. Preparei-me durante um mês, estava bastante preparado, fui fazer o exame e não passei. E eu não ter conseguido passar para o conservatório, eu já estava com 17 anos e eu, como sou professor hoje do Conservatório de Música do Porto, sei que foi é super normal. Talvez se eu tivesse sido meu professor naquela altura também não teria aceito, porque ainda por cima eu fui concorrer com um rapaz de 9 anos. Hoje não sei o que é feito dele, mas fui concorrer bem. Era um rapaz de 17 anos e o outro com 9. Então, na perspectiva de um professor, mas eu tenho uma progressão de ensino e até cuidar daquele aluno muito maior do que trabalhar com um adolescente de 17 anos que já está formado, já tem as coisas já mais ou menos formadas. Então, não passei. Esse foi o meu primeiro choque em Portugal. Fiquei muito triste porque eu não estava preparado para perder. Eu não estava preparado para me dizerem. Tu costumas dizer que gostas sempre de jogar na equipa que ganha. Eu já te disse isso. Gosto de estar sempre com pessoas que têm esse mesmo tipo de pensamento. Aí falei com o João Moreira, na altura já o conhecia, que para mim eu costumo sempre dizer isso, para mim o João Moreira é o maior e vai ser a grande referência de sempre do trompete em Portugal. O João Moreira também esteve cá a estudar nos Estados Unidos, se não me engano, na New School. Falei com ele e ele dava aulas no Hot Club. Eu falei, João, aconteceu-me isto, agora não sei o que é que eu faço, não consegui entrar no conservatório. Assim, pois, mas quem é que mandou tu ires para o conservatório? Tu não tens, a tua cena é jazz, não devias ter ido para o conservatório. Anda cá estudar comigo. E foste para o Hot Club. E fui para o Hot Club estudar com ele, estudei durante um ano, e as nossas aulas eram super tranquilas, falávamos sobre jogos de consola e falávamos sobre trompete. Era aquela aula que eu precisava, porque eu como bom brasileiro que sou, as coisas, eu encaro melhor as coisas se elas forem entrando e eu nem, sabes, não tem aquela rigidez, aquela disciplina. E as aulas com o João era do género, vamos tocar agora um bocadinho, e falávamos depois de outro assunto. E
para mim, foi uma grande referência, um grande anjo da guarda que apareceu na minha vida, o João Moreira, e estive lá durante um ano a estudar assim a socapa, porque eu só tinha aula de trompete, nunca paguei, porque não, olha, vem estudar comigo, mas não precisas dizer que estás aqui a estudar e tal. E foi. João, um grande abraço e muito obrigado por ter feito isso por mim. Depois, em 2008, eu fui para o Porto para estudar na ESMAI, que foi a primeira universidade de música com um departamento de jazz aberto. Depois fui para o Porto, depois... E ajudou-te muito esse teu primeiro passo, o João. Sim. O João foi muito importante na minha vida. Muito, mas muito mesmo. Ficou um bocado triste porque já estava a haver aquela afetividade de amigo, de professor, trompetista, colega. Eu disse, não, João, eu vou para a ESMAI, também senti muito acolhido. De facto, o povo do Porto, o povo do Norte é bastante diferente. E eu senti isso, um impacto assim... rapidamente. Senti também outro choque, que é sair de Salvador, Carlos, e ir para Lisboa. Epá, um miúdo de 17 anos. Eu lembro, isso nunca saiu da minha cabeça. E Salvador, que é tudo muito mais calminho. Claro. Bem, essa é uma coisa, passa-se mais. Tranquilo. Porque se fosses da Bahia para o Alentejo, nice, calminho, quente. Se bem que os alentejanos trabalham trabalham, mas o calor também deixa as pessoas um pouco. Mas então foste para o Porto. E depois, pronto, então lá, depois voltámos então para o Porto, agora já para a ESMAI. Para a ESMAI, depois encontro o Pedro Guedes, que era na altura, estudou cá nos Estados Unidos, era o diretor da Big Band da ESMAI, e eu fui super interessado, demonstrava sempre grande interesse em aprender, e o Pedro Guedes me convidou para a Orquestra Jazz de Matosinhos, onde eu tive 10 anos na orquestra, e foi através da orquestra que também vim para os Estados Unidos, primeira vez. Muito bem. E comecei a trabalhar, enfim. 2008, a partir de 2008 foi... Então, portanto, inicialmente o teu primeiro contacto, o primeiro grande choque em Portugal foi não teres conseguido entrar no Conservatório de Lisboa, e hoje dás aulas no Conservatório do Porto. Exatamente. Quase de vingança. Estou a dar aulas, mas no do Porto. Exato. Há sempre aquela eterna. O Porto de Lisboa é um bocado aquele clássico, sobretudo no futebol. Sim. Mas na nível de empenho entramos por aí. Mas tu hoje então, a que é que atribuis agora na perspectiva de um professor que entretanto teve um processo e uma trajetória do jazz, depois universidade e agora está no conservatório. O que é que achas que te faltava na altura? Ou realmente não era mesmo a tua cena, era falta de perfil, tu és muito mais do free spirit, mais da improvisação, e não era bem para o clássico, eles perceberam que não era bem o teu perfil, se calhar até foram grandes amigos. Imagina que ias para lá e depois nunca desenvolvias como... Olha, de facto, Carlos, eu estava preparado. Ali o que aconteceu foi só uma questão de tradição. Porque até hoje os professores do Conservatório de Música de Lisboa, que já não são os mesmos naquela altura, são meus amigos, são meus colegas, né? E assim, e o professor Daniel até brinca comigo: olha, Helena, aqui no Conservatório é uma história que o professor tal te chumbou, e a malta brinca com isso, né? Eu sou o professor que chumbou o Geleno na entrada do conservatório, mas isso tem a ver com só meramente a questão mesmo da tradição, porque de facto eu não tenho um background de música clássica, então eu percebo, lá está, eu hoje pensando com cabeça de professor, percebo aquela decisão do júri, mas não deixei de estar preparado para aquilo que era suposto fazer. Eu fiz. Depois é a história, e ainda bem que aconteceu assim. Sim, era o que tinha de ser feito. Sim. Tu disseste-me então que tu começaste a tocar por volta dos 13 anos. 13. E disseste-me que se não fosse a música nem sabias o que fazer da vida, porque também não tinhas jeito nenhum para jogar a bola. Aí já somos dois. Portanto, eu era sempre o último a ser escolhido. Quando chegávamos à bola era já pronto, a gente fica com o Carlos. Ficas atrás, só chutas para a frente e não fazes mais nada. Era assim que eu jogava, assim. Tá bem, com 13 anos. Então, como é que foi esse teu momento? É isto mesmo que eu quero da minha vida. Foi através do meu melhor amigo, o Sávio, que ainda hoje é trompetista,
casado com uma... Epá, a vida é... Ele casou-se com a minha prima. Antes disso não tínhamos ligação familiar nenhuma. O período escolar no Brasil era das 8 ao meio-dia, já não me lembro bem, mas eu podia escolher entre estudar pela manhã ou à tarde. Eu escolhi à tarde. E ele... Gislene, olha, há uma novidade. Eu vivia no interior do Ceará, 18 mil habitantes. Gislene, há uma novidade na cidade. Vou te mostrar. Ele não me disse o que era. Ok, acabou a aula, vamos lá. E eu estou a chegar assim na calçada, lembro-me como se fosse hoje. Aquilo era uma espécie de um pavilhão quase que abandonado, e eu ouço assim, pá, um barulho horrível, horrível, mas para os meus ouvidos era maravilhoso. Então aquilo era o começo da banda de música de Pindoretama. Foi para lá um músico militar que começou a trabalhar com aqueles jovens, e a ideia da prefeitura naquele caso era construir uma bandinha e dar uma condição melhor de vida para aqueles jovens. Talvez as pessoas naquela altura não sabiam a potencialidade que aquilo poderia ter. Eu agradeço à banda de Pindoretama por ter me dado a oportunidade de conhecer este instrumento que mudou a minha vida. Esse instrumento mudou completamente a minha vida. E o Sávio estava assim com o trompete, assim, olha, isto aqui é o trompete, bora ver. E eu peguei, e sabe como quando tudo na tua vida encaixa? Porque eu peguei, já parece que estava, parece que o trompete estava à minha espera. E da mesma forma que eu tinha certeza que não tinha jeito nenhum para jogar a bola, com o trompete, já te disse há uns dias atrás, com o trompete foi o oposto. Eu tinha certeza absoluta que eu iria ser trompetista, ia ser músico, ia ser bem sucedido. Não consigo te explicar de outra forma, só tinha essa certeza dentro de mim. Não sei como. E foi a partir daí, e as coisas, sempre tive facilidade para tocar, nunca tive problema, porque nós trompetistas, às vezes temos, por causa da nossa arcada dentária, então cada boca é uma boca, então cada embocadura é uma embocadura, e muitos dos problemas que os alunos têm relativamente com os professores, é que os professores tentam encontrar uma embocadura perfeita, por exemplo, um bocal no centro, mas só que o professor tem que perceber que a arcada dentária do próprio aluno é diferente da dele. Então uma coisa que pode funcionar para o professor não necessariamente vai funcionar para o aluno. E tu podes ter esta peça... Sim, os bocal. Diferentes tamanhos? Sim. Eu uso vários tamanhos de bocais. Mas isto foi um encaixe, foi tudo naturalmente, nunca tive problema de embocadura. Percebeste logo que era isto. E era isso. Engraçado, porque muita gente pega o trompete e faz isso, Carlos. Como é que se toca? Aí as pessoas veem assim. Faz isso, né? E eu não. Eu cheguei... E... Já conseguiste ser um som? Já saí, é daquelas coisas que... Tinha de ser, pronto. Tinha de ser. E a partir daí... O resto é história, e hoje em dia és a grande referência da trompete nacional. Portanto, começaste em Portugal a não conseguir passar no conservatório, e hoje em dia és tido como o trompetista de referência de Portugal, e parabéns por isso. Entretanto, depois na universidade, como é que foi enturmar-te? Já tinhas a referência do Hot Club, portanto já estavas aí de certeza que aquilo... Portugal é um meio minimamente, não, é bem pequeno, então é fácil conhecer logo as pessoas. Ainda agora, eu também tive aulas, o meu primeiro professor com 13 anos, precisamente, foi quando eu comecei, foi com o Alexandre Alves, e que tu gravaste agora juntos, com o Alexandre Alves. Portanto, toda a gente acaba por se conhecer. Um grande abraço também para o Alexandre Alves, que é um querido, e foi ele que, graças a ele, também acabou por mudar a minha vida. Eu tinha 13 anos, ele tinha 16. O meu primeiro professor de bateria, eu tinha 13 e ele 16. E também, claro, não parecia bem aulas. Eu ia estar com o Alexandre, por cima, tu tens 13, ele tem 16, embora seja um outro puto, mas ele já tinha 16. Eu andava, sei lá, no 9º ano, ele já andava no 12º, já era um homem, não é? Atenção. Era assim, uma grande referência também para mim. E musicalmente inspirou-me bastante, e continuam, claro, sempre a inspirar. Ficam sempre, os nossos primeiros professores, fica sempre ali um bocadinho deles, não é? Sim.
Mas como é que foi? Então depois percebeste como é que era a cena em Lisboa, jazz, no Porto, como é que foi? E como é que entretanto vês o movimento de jazz em Portugal hoje? Neste momento é bastante diferente na altura que eu estava que eu estava a estudar. Porque eu quando entrei na ESMAI, haviam também poucos trompetistas. O trompete em Portugal foi sempre um instrumento, o trompete como um trombone, foram instrumentos na área do jazz não tão explorados, porque nós portugueses temos sempre aquela ideia, tocamos nas bandas filarmónicas e o objetivo de vida é sentar em uma cadeira de uma orquestra filarmónica. Ou uma orquestra filarmónica, uma orquestra sinfónica, etc. E por isso, aqui, como posso dizer, centenas porque não há espaço para todos, né, Carlos? Então, só os sobredotados é que conseguem. Em Portugal é dificílimo, porque as pessoas que estão já sentados nas cadeiras das orquestras ainda são jovens e é, como se costuma dizer, 50 cães para um osso. Mas o problema disso tudo é achar que o trompete só tem essa vertente, que é tocar em uma orquestra sinfónica. E não, eu provo quase que todos os dias que o trompete é um instrumento, um dos instrumentos mais ecléticos que existe. Que tu podes, por exemplo, só projetos meus, eu tenho um duo de música tradicional brasileira, que é o Inevitável, um trompete e um violão de 7 cordas. Depois eu tenho o outro projeto de música tradicional portuguesa, que chama-se Ciranda, trompete e acordeão, onde nós só tocamos, por exemplo, corridinhos, coisas tradicionais portuguesas. Eu tenho esse meu trio, no qual estou cá a divulgar este projeto. Depois tenho um projeto também muito interessante, mais voltado para o jazz clássico, que é o Miles Davis Legacy. Depois tem quase como uma banda de jazz rock, que é uma Metamorfose. Então lá está, estou a falar de projetos diferentes, com abordagens completamente diferentes. E lá está, se tem diferentes papéis, uma pessoa vai assumir, e na música também. Sim. E o trompete em Portugal, eu acho que é preciso as pessoas compreenderem de facto que o trompete não há só uma possibilidade, que é tocar numa orquestra sinfónica. Há imensa coisa para fazer. E no Porto eu estava um bocado, eu falo como um benefício próprio, não é? Como não havia muitos trompetistas, eu estava sempre muito tranquilo, tive sempre muito trabalho no Porto. Mas agora as pessoas, aos poucos, pelo menos eu falo no trompete especificamente, aos poucos as pessoas já estão a abandonar essa ideia das orquestras e estão a enverdar mais por segmentos mais, por exemplo, há muitas brass bands em Portugal, que é bastante bom, mas, por exemplo... Muitas influências também lá da música dos Balcãs. Dos Balcãs, exatamente. Então já há mais diversidade, isso é muito bom. Relativamente ao Porto e Lisboa, há dois segmentos bastante diferentes. Isso nota-se também na forma como os projetos são elaborados. Por exemplo, em Lisboa, e eu estou muito em Lisboa, Porto e Lisboa, né? Em Lisboa tens algo do género, temos um gig e vamos fazer o gig. No Porto, não. No Porto é preciso ensaiar, é preciso aquele métodozinho, porque costumamos dizer que no Porto cria-se mais. Há projetos, há bandas. Claro, em Lisboa também tem. Mas no Porto há aquele culto do ensaio. Todas as semanas, para construir sons, som de banda. E em Lisboa, eu gosto muito mais. Vamos. Mas não vamos ensaiar? Não vamos. É um bocado mais assim. Bem, a cidade também funciona de outra forma. E eu habituei-me a esses dois polos e estou, apesar de não fazer parte de nenhum circuito, não gosto de circuitos, não gosto de tribos, eu gosto de ter a minha forma. Posso andar entre uma e outra, mas eu gosto de pensar que eu tenho o meu caminho, tenho o meu flow. E estou muito bem dentro dessas dimensões, que são cidades diferentes, bem, toda a logística, tudo que é Lisboa é completamente diferente, tem outro tipo de proporção, e o Porto é o Porto. Claro, tem o seu encanto. Há muitas pessoas,
isto na música, há diferentes caminhos que tu podes seguir, mas tu és um exemplo de pessoa que só viveu, na sua maioria, não é? de música dita erudita e mais intelectual, não é? Há muitos músicos portugueses, ou há alguns, que até são bem preparados, mas depois fazem bandas para tocar em bailes e coisas assim e vão por aí. Sim. Mas tu mostras que não tem de ser assim. E mostras também que Portugal é um país que também podes viver só da música. Que também não tens necessariamente de emigrar como outras pessoas, e consegues ter até uma vida boa, só da música, bastante boa até. O que é que tu achas então, num país pequeno como Portugal, e para pôr aqui um pouco de perspectiva, pequeno no tamanho, portanto é um país muito grandioso em muitas outras coisas, em muitas coisas mesmo. Então, o que é que tu achas que o músico tem de estar preparado para fazer em Portugal, se é que quer de alguma forma sobreviver, neste caso até se calhar no jazz, é criar várias oportunidades, vários projetos, dar aulas também, estar aberto a tudo? Carlos, é se mostrar. O português, o músico português tem vergonha de fazer aquilo que ele é bom. Pega um telemóvel, grava tu a tocar. As pessoas têm medo, têm vergonha de fazer isso. Assim, eu até me lembro, eu comecei a fazer vídeos assim, caseiros. E quase que as pessoas olhavam para ti de lá. As pessoas, mas estás a fazer vídeos para o YouTube, o que é isto? Pois é. A verdade é que... pois é. Quem tinha razão, é? E a verdade é que eu tenho vídeos meus muito antigos e as pessoas acham piada, porque há um grau de comparação. Fogo, o Geleno tocou com o Hermeto Pascoal em 2010. Então há esse registro. E essa atividade de desprendimento de pegar um telemóvel, ou não ter vergonha de falar: olá malta, tudo bem? Eu estou aqui em New York, eu vou fazer agora gravar um... fizemos outro... Exatamente. As pessoas são muito... Sabe? Claro. Parece que têm medo de... Isso prejudica-os. E tu mostras que é o contrário. Mas neste caso em particular, agora estamos nos Estados Unidos, portanto tu és o resultado disto tudo. Para quem não sabe, tu também tocaste com artistas, não tocaste pimba, mas também tocaste na cena da pop, mas para um outro, e obviamente também pop sofisticada em Portugal, como é o caso do Rui Veloso, Pedro Brunhosa, Expensive Soul, os Cacique, não é? Os Cacique 57 de Afrobeat. E agora, pronto, tens finalmente o teu trio, e um trio que está a dar cartas, e que estamos aqui a preparar esta turnê que vai passar por Nova York, New Jersey, e começar aqui realmente em New Jersey, depois Nova York, depois Washington DC, Sarajevo, Nova York. Exatamente. Em algumas dessas datas, tu vais tocar aqui também com a mítica Mingos Big Band. Big Band. E é um momento histórico para Portugal. É aquela situação, para tudo, temos um português a tocar com a mítica Mingos Big Band. Conta-me tudo. Conto-te. A malta pergunta-me: mas como é que conseguiste tocar? Pois. Porque lá está, por causa da visibilidade. Na visibilidade e a forma como tu trabalhas, a tua imagem, foi isto, Carlos. Não há pozinhos mágicos. Eu sou um bom trompetista, mostro o meu trabalho, as pessoas vêm, gostam. Mas entraste em contato com eles? É porque, na verdade, lá está, eu já tinha feito este contacto desde 2019, então a nutrição desse tipo de relacionamento, rede social, não podemos esquecer disso. É uma rede social. Não existe uma forma estanca, há que ser proativo, não é? Claro. Porque também podem dar uma grande estrutura, se uma pessoa não souber, e até cultivar e tornar, humanizar de facto. Sim. Esses contactos, não é? E a tua presença ajuda. E no caso da Amigos Big Band foi exatamente assim. Já tinha falado com a minha manager, a minha querida Isabel, a explicar o tempo que eu estaria aqui nos Estados Unidos, e depois uma questão de organização. Eu sou uma pessoa muito organizada. Então falei com eles e depois as coisas começaram a se encaixar. Mas sim, é um orgulho.
É um orgulho ter um português, um brasileiro nessa orquestra pela primeira vez, numa orquestra que simboliza um pouco o que é a heritage, eu esqueci o nome em inglês, a herança daquilo que foi o Charles Mingus. O Charles Mingus faz parte daquela atmosfera, é o jazz, porque tocou com tantos grandes, Charlie Parker, então é um pouco daquela herança, e bem, quando aquilo aconteceu, eu assim, yes, consegui. É porque é um feito muito importante. Histórico. Sim, no qual eu vou me lembrar com muito carinho. Mas, é um orgulho tanto para os brasileiros como para os portugueses. É um momento muito grande. E os meus colegas dizem-me mesmo assim, mas como é que conseguiste? Eu disse, olha, trabalhando arduamente. E sem ter vergonha. E aliás, até foi isso que a tua mãe te disse quando tu disseste, mãe, e tu tens uma relação muito próxima com a tua mãe, e ela não teve as mesmas oportunidades que tu, também não estudou como tu pudeste, mas tu disseste, vou, e ela, vai. Se é isso que tu queres? Sim, é isso que tu queres. Foram essas palavras, se é isso que tu queres. E de certeza que está muito orgulhosa. Vais tocar também com um professor da Berklee College of Music. Sim, o Steven. Também tem muito a ver com, porque assim, Nova Iorque é gigantesco, mas ao mesmo tempo é muito pequena. É como o mundo, não é? Eu não conhecia quer dizer, eu não sabia que tu não sabias que eu tinha tocado com o Alexandre, e já, então principalmente esse circuito da Juilliard, onde está a nata, pelo menos dos músicos do panorama nova-iorquino, se tu cais na graça, basta de um. Sim. E foi o que é que aconteceu relativamente ao meu encontro com o Marcelo. Depois não é só, no teu caso, tu também tens uma técnica e és muito fora do normal, mas também és uma pessoa que é fácil gostar de ti, não é? É fácil querer trabalhar contigo. Isso também ajuda. Há muitos músicos que são muito bons, mas também é difícil lidar com eles. As pessoas complicadas, né? Pronto. Mas isso também tem muito daquela minha, não é? Toda a minha experiência. Saí do interior muito pequeno, depois fui para Fortaleza, fui para Salvador, fui para Portugal, tive aquela experiência. Tem tudo a ver. Tudo, a música é tudo para além da música. Eu não conseguiria ser só, mas o que é isto? Isto é só um objeto. Isto é só um pedaço de latão. A música és tu. Claro. A música és tu. O instrumento és tu. Exatamente. Eu sou um instrumento. Isto é só um meio. Exatamente. Isto é só um meio. É um veículo, né? Um veículo mas a música está dentro de ti. Claro. Vais ser acompanhado também por alunos da Juilliard, vais tocar também na Juilliard, vais tocar no Blue Note. Portanto, tu estás a tocar ao mais alto nível mundial do jazz. Quando tu acordas, sentes esse sentido de acordo, sou Gilene, acho que o movimento jazz espera alguma coisa de mim, tenho esta responsabilidade de dar um contributo. Sentes essa responsabilidade? Não sinto. Estava aqui a pensar se respondia de maneira política ou não, mas não sinto. Eu estou preocupado chegar e cumprir, não é? E fazer aquilo que as pessoas esperam de mim, mas não coloco esse peso em cima. Eu sou... Não, eu sou o que sou, e vou continuar a ser, se continuar a trabalhar da forma como estou a fazer. Porque nada é por acaso. Se eu estou a tocar nesses sítios com quem estou, não é só pelo... Os seus lindos olhos, tua linda popa. Exatamente. Que é inspirada no Elvis Presley. mas não é só por isso. É porque, de facto, eu sou muito pragmático e sou focado. Muito focado. Pensando na tua vida em Salvador da Bahia e pensando também, mas já passaste por algumas dificuldades, até emocionais, olhando em volta, tu costumas ter conversas com a tua mãe, lembras naquele dia, aquele menino que sonhou? Como é que é? Ela continua a ser a tua fã número 1, claro? Sim. Esses tipos de conversa, não, mas quando a minha mãe esteve agora no ano passado em Portugal, eu tive um momento muito mãe e filho, onde estávamos abraçados, e
e eu disse, mãe, agora eu percebi que eu sou um guerreiro. Só agora, naquele momento é que eu tinha percebido que eu era um guerreiro. Guerreiro no sentido que eu herdei todo esse aguerrido, essa forma, porque minha mãe, o meu pai abandonou-me quando eu tinha 3 anos. Então minha mãe pegou nas coisinhas dela, juntamente com o meu irmão, ela estava grávida, pegou e sem medo, completamente nenhum, foi para a rodoviária e procurou, não sei como, não sei, né, os trâmites mas a minha mãe nunca me faltou nada em casa, eu nunca passei fome. A educação da minha mãe foi sempre muito transparente. Eu fui aprendendo com ela e ela de certeza foi aprendendo a criar-me, porque ela estava sozinha. Né? Então ela, muitas vezes, quando era um dia dos pais, tem que fazer a prenda para a minha mãe e os meus colegas todos a fazerem prendas para os pais. E aquilo, de certa forma, aquilo foi me dando outro tipo de... Eu me considero uma pessoa muito feminina, um homem muito feminino. Isso ajuda-me na forma mais sensível, mais metódico. Sim, claro. Isto ajuda-me na minha arte. Então, quando ela teve, o ano passado, eu disse assim, agora sim, mãe, eu percebo percebo o porquê disto tudo, o porquê de ter vencido, porque eu sou um guerreiro, como a senhora, e abraçamos e foi um momento muito, muito bonito. Mas não tenho aquela conversa, tá a ver, sempre aquele... Não estava a falar nisso, estava a falar, pôr as coisas em perspectiva, aquela nostalgia, afastar-se. Agora sim, foi graças também àquele apoio dela, não é? Sim, ela sempre conseguiu ser uma pessoa muito sábia, porque ela não teve esse acesso a essa educação, dúvida, Carlos, mas conseguiu perceber, é importante para o meu filho. Não é fácil. De Salvador da Bahia, uma senhora que também não estudou e do interior, o meu filho quer ir para a Europa estudar trompete, pronto. Mas eu acho que o que é que eu faço agora à minha vida? É preciso ser sábio, não é? Sim. Eu morria de vergonha quando a minha mãe ia para a escola, porque eu com aquele preconceito, não é, da minha mãe, assim, eu tenho medo que a minha mãe conseguia falar com uma classe, com os professores, e colocava sempre os professores na linha. E eu não percebia como assim, fogo, ficava com orgulho da minha mãe, porque lá mais sábio, agora é que vejo o quão sábio ela sempre foi. Claro, nós quando não somos pequeninos, né, não, mas a minha mãe, claro, eu sou o amor da vida da minha mãe, mas a minha mãe também deu-me sempre ela sempre me ensinou assim, olha, não contes com o ovo no cu da galinha. Ela sempre, uma das coisas que eu vou me lembrar sempre, não contes com o ovo no cu da galinha. É algo do gênero, se tu ainda não tens, não diga que tens e trabalha só com aquilo que tu tens. Por outras palavras, tu és aquilo que tu és hoje. Então eu sempre tive esse tipo de mindset. Disciplina. É o hoje, eu tenho que trabalhar o hoje. Por isso é que eu não, claro que sonho com o futuro, mas vivo o presente e aprendo com o passado. Então tá tudo resolvido na minha cabeça, muito pelo background da minha mãe, apesar de não estar próximo assim dela. Nós falamos muito através do pensamento, e ela já me disse uma vez, eu soube de todas as vezes que tu choraste sozinho. E aquilo, não é, porque mãe é mãe é um presente que Deus nos dá enquanto seres humanos, assim, olha, aquela pessoa foi escolhida para cuidar de ti. Outra coisa que minha mãe diz, olha, eu não tive o filho para mim, eu tive o filho para a vida, para entregar a vida. E lá está, essa sabedoria, assim, aquela mulher. No outro dia, Carlos, sem me alongar muito, no outro dia eu estava a falar com a minha mãe por telefone e um grande amigo meu, o Henrique Neto, estava a ouvir a nossa conversa. E ele, assim, fogo, a tua mãe fala com uma tranquilidade, a tua mãe transmite uma tranquilidade, tens uma mãe do caraças. E assim, pois é. Porque nós que estamos dentro, né, não, talvez, é a minha mãe, sou muito suspeito, mas ela tem ali qualquer coisa e eu herdei.
essa bravura, herdei talvez essa questão de um dia de cada vez, e no qual tenho muito a agradecer a Quem minha sabe, mãe. um dia trazemos cá a senhora Sim. para Dona Nova Telma. York, Dona Telma, para te ver a tocar no Blue Note. Estamos perto do final. Falando em influência feminina, a tua mulher também, e ela também toca. Sim, é flautista. E foi a pessoa que não é que me pôs nos eixos, mas é aquela pessoa que às vezes puxa a corda outra vez. Mas espera aí, mas por que estás a ter esse cepo todo? Não é? Porque muitas vezes nós fazemos coisas e talvez não pensamos bem, falamos demasiado, e com a minha esposa eu aprendi a... Uma coisa que a minha sogra diz é: o travesseiro é sempre um bom conselheiro. E pronto, a minha esposa herdou também, com certeza, Descansar, pensar com a cabeça. Sim. E o apoio emocional, para mim, foi determinante na minha vida. E antes de qualquer coisa, eu assim, olha, mas o que é que tu achas? Eu vou agora, vou investir fazer esse investimento, achas que vale a pena? Sim, vale a pena. Ou não vale a pena. Então estou sempre a consultá-la. Eu dificilmente tomo uma decisão sem passar por ela. Muito bem. Tu estavas-me a falar no trompete e que tu mal olhaste para o trompete, começaste logo a soprar e se o som... Não teres parado por aqui já. Já é uma... Há pessoas que se calhar se podem enganar. Claro. Mas olhando Quantas aqui vezes? para o teu trompete, tem assim este ar vintage, não é? E tu estavas-me a explicar que parece ter assim um ar assim meio inacabado, que não foi assim polido, porque realmente ajuda a este som mais obscuro de jazz. Sim, tem a ver com um acabamento, né? Este trompete, supostamente, a Chagall, que é a empresa que a marca que me patrocina, a Chagall diria-me que este trompete não está acabado, porque falta aqui o banho, falta aquele o toque final. Vamos dizer que este trompete está inacabado. Mas o que é que acontece aqui? Fisicamente, como não há nenhum tipo de verniz no metal, isto é um latão, é como se o metal respirasse mais, vibrasse de uma maneira mais livre. E eu prefiro tocar com este trompete dessa forma, porque dá-me características sonoras, características na questão do som, diferente de um som mais brilhante ou com uma característica diferente daquilo que eu procuro. Eu naturalmente tenho a tendência para ter um som bastante escuro. E esse trompete, que sabe qual é o nome? O trompete é o trompete, não é? Mas só que o design desse trompete chama-se Lusa, e fui eu que desenhei. Eu que desenhei, sim. Foste tu que desenhaste o trompete? Eu que desenhei o trompete, coloquei esta bomba um bocadinho mais saliente. Esta campânula é uma campânula bastante grande, com uma campânula de trompete em dó. Depois, ela falando da campânula, ela tem poucos pontos de como é que eu posso dizer? Eu queria uma campânula completamente o mais livre possível. Então ela tem só esses dois pontos aqui de fixação do metal. Então é uma trompete bastante particular, e ao invés de colocar trompetes de Lano Santana, porque eu não queria que isso... eu queria que as pessoas que não gostassem de mim comprassem a trompete. As pessoas que gostassem de mim comprassem a trompete na mesma. Não é só porque ter o meu nome... Mas este é o teu custom trompete? Sim. Isto é completamente... Um trompete este mais ou menos quanto é que custa? Este trompete é o trompete mais caro da linha da Chagall. O trompete de pisto custa a volta de 4.500 euros sem o banho. Sem o banho. E se lhe deres banho? Vai para os 6.000. Tu então vens de um lado da música clássica e do jazz, mas também me estavas a falar que gostavas de metal, Meshuggah, Tool. Sim. Há outro tipo de bandas assim que te influenciam, outros estilos de música? Eu adoro a música dos anos 80, os slows. Eu adoro esse tipo de balada romântica, dos anos 80 principalmente. E tenho assim um guilty pleasure em músicas, por exemplo, da Laura Pausini. Eu gosto dessa... eu gosto de música.
Eu gosto da música que toca comigo, que mexe comigo. Eu não sou... Laura Pausini, mas também gostas de Meshuggah. Pois é E isso tu, que as pessoas por não exemplo, é um pouco mais obscuro. Portanto, tu gostas, tu gostas assim de um lado de melodias, mas também gostas de um lado meio obscuro, até no próprio jazz, e este som talvez um pouco mais sombrio. Sim, Dentro do jazz, quem é que são as tuas grandes influências? Gostas do Miles Davis, gostas de John Coltrane, gostas dos dois? Sim. Bem, o Miles Davis é intemporal. Não consegue estudar jazz sem passar por... Não faz sentido. Mas, hoje em dia, o Lee Konitz é a minha grande inspiração em todas as fases dele, desde os anos 40 até há pouco tempo. O Lee Konitz morreu. Eu tive o prazer de tocar com ele na Orquestra Jazz Matosinhos. Tive o prazer de ouvir aquele som de perto. É o que mais me inspira, porque tudo que ele toca é música, e quando se fala de improvisação há muitos traquejos, há muitas fórmulas, e a improvisação, como o Lee Konitz encarava, é aquilo que sai no momento, sem nada preparado. É ouvir um acorde e reagir ao mesmo acorde. Então eu tenho o Lee Konitz como uma grande referência, o Wayne Shorter, também, que estão muito próximos na forma da concepção do que é arte. Tanto é que entrevistas do Wayne Shorter, ele não fala de música, ele fala de cores em sound paintings, ele não fala ele fala de tudo aquilo para além da música. Muito bem. Só te vou pedir para tocares um bocadinho, mas antes de tocarmos, para nos despedirmos, gostava de te agradecer por teres vindo cá então à Plastable Talk. Que sejas bem-vindo mais uma vez aos Estados Unidos, naquilo que sabes que eu puder, que lá estarei. Quem quiser saber mais de ti, onde é que te pode encontrar também? Sim, podem encontrar através do Instagram, Gileno Santana 5, pelo canal do YouTube também, mesmo nome, Gileno Santana 5. E, bem, vão lá nas redes, procurem saber um bocadinho mais sobre o meu percurso. Eu vou estar cá nos Estados Unidos até dia 25, tenho uma agenda bastante preenchida. Agradeço também, quero deixar aqui um agradecimento primeiro a ti, né, por estarmos aqui a falar, da forma como nós temos nos comunicado, e a nossa energia tem batido muito bem, encaixado muito bem, e agradeço-te a ti imenso. E claro, a minha querida Isabel, que eu posso considerar agora um dos anjos da guarda, que apesar de ela acreditou, ela não sabia, eu acho que na cabeça dela assim, veio um gajo de Portugal e agora, percebes? Só houve aquele contato. Ela disse, mas não, vem cá um trompetista e tal, vamos aí promover e organizar e fazer. E ela é muito bom na trompete, é lá outra referência portuguesa de trompete, e eu, está bem. Pronto. Não, mas depois quando ela mandou a agenda, assim, o que é isto? Eu assim, Mas temos de trabalhar, não? Sim. Estás aqui não é só para passear. Exato. Isabel, olha, um beijinho, minha querida, e muito obrigado pelo acolhimento e pela forma como dedicaste a este projeto. E pronto, passem lá no Instagram e acompanhem. Gileno Santana 5. Portanto, quem quiser, Gileno Santana 5, apoiem, porque realmente é a grande referência de trompete portuguesa, mas obviamente também da cena internacional. É o músico de jazz e trompetista, neste caso em particular, mais internacional que Portugal alguma vez viu. É um orgulho tanto para nós portugueses, que também o consideramos como nosso, mas obviamente para o povo brasileiro, que é de onde ele vem, o Gileno. Quanto a nós, ficamos por aqui. Vamos só ouvir aqui um pouquinho de Gileno a tocar trompete. Não se esqueça também de seguir a Plastable no Instagram, Plastable_PR. Claro, se gostam do nosso podcast, então que subscrevam, que partilhem.
e que deixem também a vossa nota de feedback, que é sempre bom saber de vocês e de que tipo de conselhos e também qual é que é a vossa opinião e o que é que gostariam de ver e alguns temas abordados aqui também no nosso podcast. É sempre um prazer estar na vossa boa companhia e agora vou-vos deixar na melhor companhia ainda do Gileno Santana e do seu trompete. Ok, vou tocar uma composição minha chamada Valeu a Pena. Yeah.